A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de apresentar o webinar As Redes Sociais e a Autoexposição, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Direito Digital e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber tantas pessoas dos mais diversos estados do nosso país. Contei aqui mais ou menos 12 estados diferentes da nossa federação participando nesse evento, e hoje nós temos 2 participantes de fora do Brasil. Temos uma participante que é da Bélgica e um do Egito. Então, sintam-se muito acolhidos, sintam-se muito bem-vindos. Todos os eventos que nós organizamos na Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, eles sempre são pensados com muito carinho, pensando em desenvolver a vida, tanto pessoal como acadêmica, dos nossos acadêmicos de direito. Então, nessa palestra não foi diferente, nós procuramos uma temática que realmente pudesse impactar na vida de cada um de vocês e convidamos, como sempre, alguém com uma expertise para conseguir contribuir de forma muito especial para a vida de vocês. Então, quero agradecer aqui de pronto a nossa expositora, a doutora Cíndia Regina Moraca, que irá conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, as redes sociais e a autoexposição. Eu quero justificar aqui a ausência da professora Cristine, que não pôde estar conosco devido a um problema pessoal, mas quero deixar aqui o meu abraço. A professora Cristiane é coordenadora da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e a nossa comissão é como se fosse uma grande família, nós todos temos uma proximidade, um carinho uns pelos outros, então quero deixar aqui o meu abraço à Cris e dizer que nós todos estamos torcendo muito por ela. Quero agradecer também a presença dos nossos acadêmicos aqui, a Kelly, o Marcos, que com certeza contribuirão com brilhantismo para o desenvolvimento desse evento. E esse evento só está acontecendo, este evento tão importante, graças à Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, que está aqui sendo, este trabalho todo será coordenado e foi organizado pelo nosso coordenador, Dr. Fábio Silveira. Quero agradecer a ele devotadamente, dizer do carinho e da consideração pelo seu trabalho, pela importância do seu trabalho para a Comissão do Acadêmico da Acadêmica de Direito. E dizer que ontem o Dr. Fábio estava de aniversário, não é mesmo? Então, deixar aqui os nossos parabéns ao nosso querido Fabinho, né? Bem, eu, infelizmente, hoje leciono, então não conseguirei ficar até o final do evento, precisarei me retirar. Quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer aos colegas da Secretaria das Comissões, aos colegas da Comissão de Cultura e Eventos, que nos auxiliam e que nos dão suporte para que nós possamos realizar todo este trabalho que nós planejamos sempre com tanto carinho e dedicação para cada um de vocês. E sempre, é claro, agradecer ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar todo esse trabalho que nós buscamos estar à altura desse desafio, que é contribuir com a vida acadêmica dos nossos estudantes, das nossas estudantes de Direito. Bem, não vou me alongar, quero passar a palavra ao nosso presidente de mesa, agradecendo mais uma vez a ele e, em especial, a nossa expositora, a doutora Cíndia, que nos brindará com uma importante palestra sobre esse tema tão interessante. Um bom abraço a todos e um excelente evento. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Agradeço a doutora Adriana, Adri, uma querida, obrigado aí pela oportunidade. Agradeço também a doutora Fabiana Alves, né, que também é
é a coordenadora e sempre está conosco aí, e mando um beijo, um abraço para ela. E não vamos nos alongar, né? Vamos para a apresentação da nossa palestrante de hoje. E esse tema, né, ele é muito importante, as redes sociais e a autoexposição, né? Vamos falar um pouco como que nós estamos lidando com a nossa imagem nas redes sociais, né? E quem vai falar sobre isso é a nossa palestrante, a doutora Cíndia Regina Moraca. Ela é pesquisadora em comportamento, reputação digital e marketing jurídico. Tá? Ela tem 20 anos de experiência na advocacia, ela é civilista e familiarista, tem um Instagram sensacional, então quem puder já siga a doutora Cíndia no Instagram, acompanhe, que vale muito a pena. E ela também é presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Tá? E antes da gente passar a palavra para a nossa palestrante, ela pediu para que nós fizéssemos uma pergunta para vocês do chat, né? E vocês, se puderem, já vão respondendo aí. Ô, Kelly, você consegue trazer essa pergunta que a doutora Cíndia ela deixou para perguntarmos para os nossos amigos do chat que estão conosco? Por gentileza. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Então, a pergunta, essa pergunta ficou para o Marcos, ele vai começar a fazer as perguntas. Tudo bem. Vamos lá, Marcos, você consegue trazer essa pergunta? Boa noite a todos, agradecendo mais uma vez a professora Cíndia. Eu acho que ficou de ela mesma colocar a pergunta para nós captarmos algumas melhores respostas e trazermos ao final. Não seria isso? Então tá bom. Ela tinha pedido para perguntar, e aí vocês já podem ir respondendo aqui no Q&A, gente, o que você quer ser quando se formar no curso de Direito. Então, nós temos aqui hoje, acredito que já estamos com mais de 225 pessoas na sala, muitos dos nossos participantes são acadêmicos e acadêmicas de direito. Então, e talvez nós tenhamos pessoas até de outras áreas também, mas aqueles que estiverem estudando e ainda estão pensando aí em qual carreira seguir, então, se puderem ir respondendo aqui no Q&A, por favor, podem ir comentando aqui no Q&A. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ter que me retirar, infelizmente. Quero deixar mais uma vez um abraço aqui a todos, um abraço à Cíndia, muito especial, e desde já agradecendo pela exposição, agradecendo pela palestra. A sua câmera não está aberta. A gente está vendo só a sua foto, por enquanto. Não sei se daqui a pouco você vai abrir a câmera. E aí, abriu? Abriu? Não. E o som, vocês estão ouvindo? Som nós estamos ouvindo, mas está só a sua foto. Bom, gente, tá tudo maravilhoso aqui hoje. Mas... Não, mas olha, pronto, deu certo. Ó, o pessoal estava vendo. O pessoal estava vendo, eu talvez não estava vendo. Vocês estão... Então, confirmem aí para mim se vocês estão me vendo. Ó, pronto, o pessoal está falando que sim. Bom, okay. Quero deixar aqui um beijo muito especial e agradecer, né, dizer aqui que é muito especial te receber aqui na comissão, e com certeza essa palestra vai trazer aí muitos conhecimentos importantes para os nossos acadêmicos. Muito obrigada, doutora Cíndia, minha amiga querida, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. Um bom abraço a todos, pessoal, um excelente evento. Obrigada, gente. Obrigada, Adri, boa aula. Uau, Adriana, um beijo. Queria começar, antes da Adriana se retirar, então só falar boa noite a todos, uma boa noite para minha amiga, para minha inspiração na advocacia, a doutora Adriana Cecílio, para minha companheira de blocos carnavalescos, porque a gente é advogado, mas a gente tem alma, né? Então, Adriana, muito obrigada pelo espaço, pela confiança, pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, eu sei que você está indo dar aula,
e eu vou deixar aqui pequenas pegadinhas para depois eu ter certeza que você assistiu essa palestra. Minha querida, muito obrigada, bom trabalho para você agora, nos vemos em breve. Na sequência, já queria, então, agradecer, desejando um feliz aniversário atrasado, mas sempre em tempo, para o nosso querido presidente de mesa e colega de profissão, doutor Fábio Silveira, que está sempre comigo, a gente está sempre interagindo aí nas redes sociais, e foi com ele que eu tratei, foi dele que eu recebi o convite para estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer aos colegas, a Kelly Russani e o Marcos Vinícius da Costa, por estarem aqui hoje, nos apoiando, prestigiando. Muito obrigada por cederem o espaço que é de vocês para eu vir aqui conversar. Também queria agradecer ao Tiago e à Fabiana, que estão aí de apoio na OAB São Paulo. Já em nome deles, deixo um abraço, um agradecimento a toda a nossa diretoria executiva da OAB São Paulo, Departamento de Cultura e Eventos, que realmente tem nos proporcionado esse espaço e essa qualidade de ferramentas aqui para trabalhar. Chegando no que interessa, a minha pretensão hoje era que a gente fizesse aqui um bate-papo informal, mas devido à qualidade imensurável dessa audiência, vou trazer para a gente, então, não só um papo, mas alguns conceitos, alguns exemplos, e queria já de antemão dizer que é uma honra contar com esses colegas daqui da capital, do interior, de outros estados, de outros países. Eu estou me sentindo chiquérrima hoje aqui falando com vocês. Então, eu vou pedir licença para conduzir melhor os tópicos que eu quero trazer, e porque eu tenho alguns exemplos que eu queria mostrar para subir uma apresentação aqui, e eu vou pedir para vocês confirmarem aí se estão vendo, se está acessível, se todo mundo enxerga bem. Então, já vou dar sequência. A gente hoje vai falar um pouquinho de presença digital, e vamos focar, então, nessa questão da autoexposição nas redes. Eu já vou, então, seguindo aqui. Como o doutor Fábio já me apresentou, eu vou poupá-los aí da minha cara, mas eu queria começar dizendo uma coisa importante, gente. O que eu vou dizer aqui hoje pode ser que seja tão óbvio para todos vocês que vocês falam, não é possível que eu vi numa palestra que essa mulher falar isso. Mas, se por acaso você já souber de alguma coisa ou de tudo que eu vou compartilhar aqui, espalhe para outras pessoas, porque vocês não têm ideia quanta gente está todo dia baixando aplicativo, fazendo conta nas redes sociais, sem ter ideia do que isso significa. E o óbvio não existe. O que é óbvio para mim pode não ser para você, um conhecimento que você tem. Para mim, às vezes, pode ser a solução de um problema que eu estava aqui sem saber o que fazer com ele. Então, compartilhem informações. A gente falar o tópico mais importante sobre presença digital, construção da persona, marketing digital, marketing jurídico, marketing de conteúdo, imagem, persona, tudo isso que hoje são palavras que vieram da faculdade do marketing, né? Daquela atividade da dinâmica do marketing, que nada mais é do que vender, e isso vem sendo incorporado no dia a dia de todas as profissões, e não vamos negar que a pandemia nos obrigou a estar aqui, mas se não fosse o digital, quanta gente não teria a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento hoje? Só que a gente precisa entender o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, que é o cibridismo. Cibridismo é o elo entre a vida real e a virtual. E nós não temos mais uma dicotomia entre essas duas vidas. Não tem mais aquela coisa, o que eu faço aqui nas minhas redes sociais, isso é só quando eu estou aqui, depois eu desligo, aí eu vou para casa, daí eu faço outras coisas, aí eu estou com a minha família, estou com os meus amigos. Não tem. O que você faz no ambiente digital diz respeito a quem você é. Então, está tudo conectado. Essa é a era do cibredismo. Eu trouxe esses números aqui, que são uma referência do NIC-BR, é um site muito interessante para vocês acompanharem. Ela é de 2020. Eu pesquisei ontem e hoje para ver se surgiu uma atualização, mas ainda não temos atualização para 2021. Então, vamos considerar esses números aqui. 134 milhões de brasileiros usuários da internet. 1 a cada 4 brasileiros acessa a internet.
sendo que até na área rural, celular é o dispositivo mais usado. O Instagram possui hoje 95 milhões de contas brasileiras. Você consegue imaginar que 95 milhões de pessoas podem ser o seu público, o seu cliente, o seu prospect? Então, assim, aqui o ambiente digital é de uma riqueza inestimável, mas a primeira coisa para estar presente no ambiente digital é incorporar o hibridismo. Aqui você é o mesmo que você é na rua. O que eu vir de você ali nas suas redes sociais já é a definição de quem você é. Partindo desse princípio, eu estudo uma coisa que se chama comportamento digital. Isso porque, como o doutor Fábio falou na minha apresentação, eu sou advogada há 20 anos, com especialidade no direito de família, e foi por isso que eu me interessei por redes sociais, porque eu comecei a coletar provas para os meus processos, observando as redes sociais das partes. Na época era Orkut ainda, quem era da época do Orkut? Aqui vocês não devem nem saber o que é, mas a evolução dessa produção de provas via redes sociais é o que hoje foi chamado de reputação digital. Nós vamos chegar nesse conceito já já. Porém, o comportamento digital ele é baseado em diversos fenômenos e tem alguns que hoje estão muito na moda, como, por exemplo, o cancelamento, que agora vocês ouvem e sabem exatamente o que é quando eu menciono essa palavra. A gente tem outros que talvez vocês não saibam o que é, por exemplo, o orbiting, o sad phishing, o sharing. Esses nomes todos são em inglês, não é porque eu escolhi assim, é porque são conceitos que são estudados em diversos países no mundo e uma linguagem comum a todos é o inglês. Quem tiver curiosidade de saber o que são esses 3 fenômenos de comportamento que eu citei, que não tem a ver aqui com o direito, podem depois olhar lá no meu Instagram. Mas, partindo do princípio que o que a gente faz na vida real também afeta o nosso trabalho, as nossas relações familiares, as nossas relações fraternas, tudo isso por conta de uma coisa que se chama filtros civilizatórios. E para quem não tem ideia o que são os filtros civilizatórios, são justamente aqueles processos que... Deixa eu ver, acho que eu saí da minha tela, gente, perdão. Já voltarei. Me perdi. Momento. Ai, agora. Que delícia, não lembro como faz. Ai, gente, não sei. Vou fechar aqui. Aí, voltou ou não? Vocês estão vendo a apresentação? Confirma aí para mim, alguém? Tá sim, só não está expandida. Voltei, perdão. Vou lá de novo. Desculpa, gente, a falha técnica, porque advogada, né? E não, vocês já sabem. Aqui. Voltei aqui. Então, a gente constrói esses comportamentos, tanto na vida real como na vida virtual. Inclusive, eu preciso parar de falar isso, vida real, virtual, porque isso nem existe mais, né? É uma coisa só. Mas a gente constrói esses comportamentos através de uma coisa chamada filtros civilizatórios. E os filtros civilizatórios são esses processos sociais que nos definem e que transformam as nossas relações humanas. Eu botei aqui numa foto para vocês entenderem o que eu quero dizer. A primeira foto é o aniversário do presidente Caio, que está aqui no meio, no ano de 2019. Nessa foto, vocês conseguem ver aqui, bem à direita, o doutor Evandro Andaco, que é o presidente da minha subseção Jabaquara, e o doutor Evandro Andaco é de ascendência oriental japonesa. Então, o doutor Evandro já tem processos de filtros civilizatórios pela sua ascendência. Nessa mesma foto, logo aqui depois do doutor Evandro, tem o doutor Antônio Ricardo, que é o diretor-geral da CAASP. E o Antônio Ricardo, ele é meu amigo de infância. Então, a gente já tem aí um processo, um filtro civilizatório que é da amizade, que vem da infância. Depois disso, a gente tem a doutora Márcia Negrisoli aqui, que é a presidente da OAB Bauru, o Diego Secafo, que é o meu colega secretário-geral na OAB Jabaquara, o conselheiro Guilherme Gantos,
aqui os dois são do interior. Então, assim, também tem filtros civilizatórios entre quem mora na capital e quem mora no interior. Além desses filtros pessoais que eu citei, existe um filtro em comum que somos todos advogados. Então, já construímos uma relação com base nisso. Não bastasse sermos advogados, somos todos membros atuantes na OAB. Então, temos mais esse outro filtro para nos direcionar na vida. Na foto de baixo, eu tentei achar uma foto com a Adriana está aqui à direita, a Fabiana também, uma colega querida, e outros colegas da OAB. Vejam, aqui outros tipos de filtros, todos advogados, todos amigos e todos entusiastas do carnaval. Parece que não, mas essa cultura brasileira é muito típica do nosso povo. A gente sabe que tem carnaval lá na Itália, aquele carnaval de Viena, mas não é igual ao nosso. Deu para vocês entenderem como é que se constrói, então, os nossos processos que compõem os nossos comportamentos? É de acordo com esses filtros que a gente vai, sem perceber, construindo. E provavelmente vocês têm isso na sua casa. Tipo, com seus pais, vocês têm um hábito de todo domingo comer uma macarronada. Isso é um filtro civilizatório da sua família. Ali no seu bairro, vocês têm uma praça que todo mundo caminha. Eu acho que deu para eu desenhar bem esse ponto dos filtros civilizatórios. E por que eu estou tão falando e repetindo e dando tantos exemplos disso? Porque a nossa sociedade, ela é construída com base nesses processos. Sempre foi assim. A evolução das décadas vem mudando e lapidando os filtros, mas tem uma coisa que não muda, e a gente pode não admitir, pode não gostar, pode achar horrível, mas um filtro civilizatório que se mantém é o do julgamento. O ser humano julga. A gente julga o coleguinha, a gente julga o amigo, a gente julga o parceiro de trabalho, a gente pode até não falar, guarda para si, mas todo mundo julga. E hoje nós temos um álbum, uma vitrine todos os dias para alguém nos julgar. E é por isso que é importante, então, a gente entender filtros civilizatórios para saber por que nós devemos nos preocupar, então, com a exposição nas redes sociais. Eu pesquiso esse assunto e, por isso, então, eu tenho referências da sociologia, da psicologia, da antropologia, e eu estava estudando essa psicóloga, a Kati Zuniga, e ela diz que o motivo mais comum da gente se expor de uma maneira demasiada é o desejo de se sentir importante, reconhecido, amado e acolhido pelo outro. Do ponto de vista psicológico, esse desejo é explicado como um impulso para obter, é uma compensação. E quem já teve curiosidade de estudar isso, estudos científicos comprovam que as curtidas nas redes sociais, elas causam um disparo no nosso cérebro que libera uma substância, se não me engano, é a dopamina, e isso traz uma sensação de conforto, uma sensação de alento. Inclusive, em determinado momento, se vocês se recordarem, o Instagram até tentou ocultar as curtidas, porque eles estavam tendo tantos problemas com esses reflexos comportamentais por conta disso, mas faz parte das nossas características como ser humano. E aí, uma coisa que sempre que eu dou uma aula, uma palestra, ou que eu faço um post, as pessoas me perguntam, mas então não pode nada nas redes sociais? Muito pelo contrário, você pode absolutamente tudo, exceto aquilo que tiver escrito ali nas políticas e nas regras de uso de comunidade daquela rede social que você estiver usando. Então, por exemplo, tecnicamente, o Facebook é só para maiores de 13 anos. O Instagram não permite nudes que sejam, por exemplo, de mulheres, peito de fora não pode, tudo, mas pode semi-nudes, pode sugestões. Então, assim, na verdade, você pode tudo, exceto aquilo que tiver previsto. E hoje, mais do que nunca, na condição de filtros civilizatórios que são mantidos e estimulados, o julgamento da sociedade está diariamente fiscalizado pelo Tribunal da Internet, que procura conteúdo racista, machista, misógino, homofóbico, gordofóbico ou xenofóbico. Então, a gente tem cuidado
se as nossas postagens têm esses conteúdos, porque isso é repudiado pela sociedade em geral, e, além disso, os posts não podem expor ou induzir a violência e transtornos mentais. Eu falei de sad phishing, quem tiver curiosidade depois vai entender que tem a ver com isso, e alguns sites não podem conter nudez ou sexo, como eu comentei. Porém, que a gente chega no ponto que é o pico dessa exposição e o motivo de eu ter vindo aqui falar com vocês hoje. Por que a gente tem que se preocupar com a autoexposição? Porque a gente não deve confundir a autoexposição com alta exposição. Porque a autoexposição, gente, hoje, ela é necessária. Não tem como você ter um negócio, seja na advocacia, seja vendendo brigadeiro, seja máscaras crochetadas, não, de crochê não, que não pode, gente, vamos evitar. Mas, enfim, não existe você ser um profissional e não ter uma presença digital. Mas ter presença digital não quer dizer você ter uma alta exposição, porque a alta exposição é aquela que é desmedida, é aquela que é feita sem estratégia. E essa é a parte perigosa da exposição nas redes, porque alta exposição afeta a sua herança digital, afeta a sua reputação digital. Hoje, 70% da minha advocacia é pautada em cima de casos onde se trabalha a reputação digital. E reputação digital, o conceito está aí na tela para vocês, é o conjunto de informações que podem ser obtidas sobre nós, observando o rastro das informações que a gente deixa nas redes sociais. E como vocês podem acompanhar, isso não vale só para pessoas, vale para empresas, vale para marcas, aquela marca que faz uma propaganda de caráter racista, de caráter homofóbico, ela é rapidamente criticada e aquilo gera um boom de problema para essa empresa. O mesmo acontece com todos nós, como seres humanos. O que a gente precisa ter em mente, e aí tem aquele seriado da Netflix lá, o conflito das redes, alguma coisa assim, esqueci agora, depois eu recomendo para o Fábio passa para vocês. Ele fala bastante sobre essa questão aqui do meme que está nessa tela, que nós somos um produto. E, gente, a verdade é que se você não está pagando por um serviço ou um produto, você é o produto. E é isso que a gente se tornou hoje para as redes sociais. De que jeito? Alta exposição. A gente entrega toda a nossa vida sem saber o que é reputação digital, sem saber o que é herança digital. E aí, são essas coisas que eu queria tratar com vocês, acadêmicos do direito, porque a importância disso são esses 3 efeitos que eu coloquei na tela agora. Se depois vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês terem esses conceitos. Eles ainda não estão nos livros da doutrina, porque esse é um tema muito novo, porque esse é um assunto que, embora todos os dias da nossa vida hoje a gente esteja conectados, a gente ainda não tem muitas certezas absolutas, tudo é muito ainda para ser estudado. E a questão da alta exposição nas redes sociais gera esses 3 efeitos. Eu vou começar aqui de baixo, que é o mais básico, o efeito social, que você pode ter os seus dados vazados usando aplicativos maldosos, você pode expor a sua intimidade de forma indevida, você pode ser mal avaliado na teoria da aparência. A teoria da aparência é aquela justamente que pautam as ações judiciais hoje. O juiz julga pelas provas que ele vê, uma foto, um vídeo seu, que vá parar num processo como prova, não tem contexto, é aquilo que está sendo visto, a aparência e o resultado. Não tem como você explicar, mas era um fundo falso, como esse que eu estou usando aqui. Esse não era meu escritório, aquele livro ali não era meu, essa obra de arte não é plagiada. Lamento, amiga, é isso que é a informação que eu tenho de você. A aparência do que eu estou vendo aí é esse escritório, com esse sofá e tudo mais. E esse é um dos grandes perigos hoje nas redes sociais. O outro, e os que mais geram casos de trabalho em termos de consultoria nesse assunto,
é o efeito administrativo. Você pode deixar de ser contratado, pode ser demitido se o comportamento nas redes for ofensivo ou se não estiver de acordo com os parâmetros e as filosofias do seu local de trabalho. E não vamos esquecer, a advocacia ainda é uma profissão conservadora, ainda é uma atividade que exige decoro, que exige credibilidade, que exige uma imagem mais sóbria. E aí, você precisa ter isso em mente. Para exemplificar esse caso, quem está acompanhando o Big Brother Brasil, a gente tem visto aí a controvérsia da cantora Carol Conká, e ela não só já perdeu mais de 3 milhões de seguidores, mas ela já perdeu 5 milhões em contratos, por conta do comportamento que viraliza nas redes sociais. Ela tinha, inclusive, um programa gravado para o canal GNT, ou seja, ela já foi paga, o programa já estava gravado e editado, e a emissora optou por não apresentar o programa, porque hoje já não convém para eles ter uma participante de um programa que tem esse caráter, que tem essa índole que ela vem apresentando e que se tornou objeto de cancelamento e crítica diária nas redes sociais. Por fim, o efeito jurídico, hoje grande parte dos meus processos são baseados nesse efeito, que é o fato de você ofender alguém, fazer um post que tem um viés racista, homofóbico, que incentive violência, e queria destacar para vocês que tem processo fundamentado em uma curtida. A pessoa curtiu um comentário e aquilo gerou um post, uma ação indenizatória. Então, guardem esses efeitos da reputação digital, porque isso, falando assim, parece, nossa, a grandiosidade de tudo isso. Mas no dia a dia, a gente às vezes passa por diversos casos desse e nem nota. Nós mesmos cometemos algum erro, às vezes você está ali chateado ou você está empolgado e compartilha alguma coisa sem perceber, e isso gera reputação digital. Risco de reputação é também um efeito da reputação digital, mas hoje ele já foi destacado como sendo um conceito em separado, porque grande parte das empresas já tem dentro do seu departamento de RH ou uma pessoa responsável ou mesmo um departamento inteiro que já é focada em risco reputacional. O que é isso? Nos contratos, hoje em dia, já tem cláusula que, se você se comportar de tal maneira, o contrato pode ser resilido imediatamente sem multa. A maioria dos contratantes, isso pode ser em qualquer área. Antigamente era pedida certidão negativa de crédito, né, para ver se você não estava com o nome no Serasa e tudo mais, a certidão de alistamento militar. Hoje, gente, a primeira coisa que a pessoa faz é botar seu nome no Google e ver o que tem lá de você, ver como é que são as suas redes sociais. Ah, mas meu perfil é fechado. Ah, fechado para quem, amigo? Né? Porque a gente não pode se iludir, a gente se ilude muito com a questão de privacidade, todos os dias 200 milhões de dados vazando nesse país. Não tem privacidade. Ah, mas doutora Cindy, mas quer dizer que então o meu perfil que eu tenho lá em todas as redes que é privado, eu não estou segura? Segura para quem? Você me tem no seu perfil? Porque, veja só, eu acabei hoje de expor aqui, em fotos minhas particulares, outros colegas, eu tenho autorização deles, tá? Então, não estou usando material inapropriado, mas a título de exemplo, nessa foto, eu estou expondo amigos que estavam no carnaval, eu estou expondo amigos que estavam numa festa de aniversário. Eles têm o perfil fechado, vocês viram no meu. Como que eles estão seguros? Como é que eles estão privados de um risco reputacional? E se aquela foto fosse desabonadora? Obviamente, gente, que eu não faria isso, mas a gente não pode contar com a civilidade, com a percepção, com a delicadeza das coisas. O mais comum é o amigo postar a foto em que ele saiu maravilhoso e o resto da turma saiu um trapo na festa, não é? A gente ouve isso todos os dias. Então, não se iludam com privacidade nas contas de redes sociais. E agora eu queria começar aqui o ponto alto da minha apresentação para exemplificar tudo que eu falei hoje. E eu começo trazendo esse caso que é de 2018, ele já não é tão recente, mas para mim
é sim um dos casos mais emblemáticos quando se trata de acadêmicos. Esse rapaz, Pedro Belintani, ele gravou uns stories, e aí, para quem não sabe o que é, eu acho difícil vocês não saberem, dentro do Instagram tem a função Stories, que são vídeos curtos, que duram apenas 24 horas, e que geralmente você faz ali no ao vivo. E ele gravou uns stories com essa frase que está aqui no destaque da matéria. Então, o Pedro, primeiro ele foi processado por questões de injúria racial. Depois ele foi, primeiramente, suspenso e depois expulso da faculdade. Então, ele não terminou a faculdade. Ele tem um processo em trâmite, eu confesso que não acompanhei o resultado para saber qual a decisão final, se ele vai ser expulso mesmo. Ele foi demitido do escritório em que ele estagiava. Veja, gente, a previsão do futuro desse rapaz é essa. Sempre que alguém botar o nome dele no Google, vai ter essa informação aí. E eu fiz questão de não apagar o nome e a foto dele, para que vocês saibam que direito ao esquecimento acabou de ser julgado pelo STF como não condizente com a Constituição Federal, ou seja, você não pode simplesmente ir lá e pedir, eu não quero mais que tenha essa matéria no meu nome, tá? Então, eu não estou fazendo nada errado, trazendo essa informação com o nome dele aqui, muito pelo contrário, eu estou mostrando para vocês como é muito fácil a gente saber a reputação digital das pessoas. Então, guardem isso, foi um stories, ele estava dirigindo o carro empolgado, ou indo ou saindo de uma festa, e falou uma frase que acabou com a vida dele. O outro exemplo, que para mim também é muito relevante e que eu queria que vocês prestassem atenção no desenrolar dele. A Nubank fez um post, que é essa foto da esquerda aqui na tela, onde ela comunicava no LinkedIn que tinha contratado um novo líder de comunicação, que era uma liderança LGBT. E aí, alguém foi lá, eu apaguei o nome, neste caso eu apaguei, por motivos de responsabilidade jurídica, e esse cara comentou assim, ó, líder é líder, independente da escolha sexual. Agora, líder LGBT é uma idiotice sem tamanho. Veja, gente, a Votorantim foi acionada. Mas o que tem a ver a Votorantim? Olha aqui o nome do cara lá em cima, ó, tem essa imagem roxa aqui tampando, e ali onde eu botei a seta vermelha, ó, logo em cima, no LinkedIn dele tem o nome dele e a empresa onde ele trabalha. Imediatamente depois desse comentário no post da Nubank, várias pessoas foram até a página da Votorantim com prints exigindo que a Votorantim tomasse uma posição, porque eles diziam assim, é esse tipo de funcionário que você quer ter? É esse funcionário homofóbico que você quer ter nos quadros do seu empresa? E aí vocês podem ver aqui a nota da Votorantim, o rapaz foi desligado da empresa, a empresa precisou se retratar, falou que aquilo não era uma postura condizente com o seu código de conduta. Vocês entendem, gente? Ele fez um comentário bobo não, bobo no sentido assim, ele não pensou, ele devia estar rolando ali a timeline do LinkedIn e olhou um negócio e falou, ai, que absurdo, escreveu lá qualquer coisa. Olha onde chegou, a empresa teve que se retratar. Isso é efeito administrativo da reputação digital. Mais comum agora, e que vocês encontram aí no Google sempre, e quem me acompanhar no Instagram, eu sempre faço um giro de notícias. Conforme eu vou encontrando notícias e casos desse, eu levo lá para a gente acompanhar e ver qual que é o resultado. Então, aqui, ó, estudante condenado a indenizar a faculdade por publicações ofensivas da internet. O cara só fez um post reclamando de alguma coisa da faculdade. A questão é que o limite da liberdade de expressão, quando extrapola, gera o direito de indenizar. Está lá na sentença, quem quiser depois vai ver que aqui embaixo tem o link, tem a data, é uma ação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Outro caso aqui, um caso bem sério, porque, para quem não conhece a expressão estupro virtual, ela já é hoje validada
nos nossos tribunais, não é mais necessária a conjunção carnal, como era antigamente prevista no Código Penal, para ser consolidado o crime de estupro. Você constranger uma pessoa fazendo com que ela promova atos libidinosos ou de conotação sexual também já é considerado crime de estudos, e esse estudante, então, foi condenado porque se comunicava com um menino através de uma rede social por áudio e por vídeo. É uma sentença do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele foi condenado à pena de prisão de 12 anos e 9 meses. Aqui, outro caso, o estudante que ofendeu o nordestino terá uma pena que vai ser de efeito educativo nas redes. Ele tá aí o tweet que essa menina Maiara Petruzzo fez, e eu estou dizendo o nome dela e a arroba dela está aí, porque na época esse foi um caso de muita repercussão, saiu no Fantástico, saiu em tudo, porque ela escreveu essa mensagem preconceituosa no tweet, e foi um bafafá. Então, também teve aí uma condenação por conta eu tenho certeza que não foi. Não, eu não tenho certeza. A gente nunca sabe o caráter das pessoas, mas eu suponho que foi uma coisa impensada. Por fim, eu trouxe alguns casos que eu vou passar rapidamente aqui sobre comportamentos do cotidiano que às vezes a gente não se dá conta, mas, gente, eu sempre falo isso, que parece a síndrome das videocassetadas, sabe? Todo mundo com o telefone na mão, filmando tudo que acontece ao seu redor. Ah, fulana jogou o papel de bala no chão. Ah, a galera já filma, já sobe nas redes sociais, já faz um textão criticando a pessoa. Ah, a velhinha tá atravessando, eu vou pedir para ajudar a velhinha para filmar, para eu... Todo mundo está te filmando o tempo inteiro. Estamos sendo filmados o tempo inteiro, seja pelas câmeras de segurança, seja pelas pessoas que têm o celular na mão 24 horas por dia. E tá aí esse cara que ficou super mal para ele, a advocacia se retratou, os colegas todos tiveram que falar que ele não nos representava, etc., porque o cara estava tumultuando numa fila aí, falando bobagens. E aí, alguns casos engraçados, mas que geram efeitos de reputação, que vocês talvez tenham visto. Esse foi um caso de um advogado que se inscreveu para fazer uma sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, e aí ele simplesmente entrou na sessão deitado na rede, gente. Ah, mas Cíndia, qual que é o problema? Vocês fariam o trabalho de vocês atenderiam o seu cliente deitados na rede? Gente, imagem é tudo, que advogado é esse? Que Ah, ele precisa estar de beca? Não, inclusive no virtual nem precisa. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha de short, camiseta e chinelo. Mas isso aqui, gente, cadê o decoro? Tomou uma lavada na sessão pelos desembargadores. A outra, sem noção também. Se inscreveu para fazer uma sustentação oral e ingressou pelo link dirigindo. E os desembargadores falaram, a senhora está dirigindo, a senhora pare o carro, mesmo que é proibido dirigir. Tipo assim, a pessoa nem entendeu que ela estava cometendo um crime, além de tudo, fora a vergonha para a classe. Gente, então assim, foram 5 minutos de vergonha eterna que acabaram com a reputação dessa advogada, porque isso nunca vai ser esquecido. Esse caso aqui é de uma advogada que estava gravando videozinhos no TikTok e ela fazia os vídeos dela dizendo alguma coisa assim, você sofreu erro médico? Me procure. O seu médico não te atendeu direito? Me procure. E aí ela foi acionada judicialmente pelo CREMESP, que é o órgão de classe da medicina. A OAB foi processada pela OAB também. E veja, gente, as pessoas não me parecem, a gente falou lá no início, primeira coisa, hibridismo, todos os dias vocês acordem, façam sua rotina matinal, quem é de oração, faça oração, quem é de yoga, faz yoga, e aí vocês lembram, hibridismo. Tudo que eu fizer na vida, nas redes sociais, no ambiente virtual, é aquilo que eu sou, é aquilo que me representa. Porque tá aí, ó, não passa batido. Não pensem em vocês que vocês não estão sendo vistos. As coisas mais comuns que aconteceram aí nos últimos tempos foram diversas pessoas cometendo gafes nas sessões de Zoom de diversas maneiras. Trouxe várias. Esse
esse desembargador, ele precisou se retratar formalmente, entendeu? Foi muito feio, assim, porque ele nem tentou disfarçar, foi uma coisa horrorosa, entendeu? Outro dormindo na sessão e foi todo mundo rindo, um negócio sério. E esse caso da semana passada maravilhoso, que se vocês não viram, vejam, procurem aí no Google, é só colocar advogado com filtro de gatinho, porque o advogado entrou para a audiência e parece que a filha dele tinha deixado esse filtro e ele não sabia mexer e ele falava para o juiz: olha, mas sou eu aqui, eu não sou um gato. Foi muito engraçado. Mas veja bem, tem problema? Isso abalou o caso dele? Não sei dizer, mas que afeta a credibilidade, afeta, né? E, por último, muito cuidado aí para vocês que trabalham em empresas, que são contrato CLT, quem é estagiário, a empresa tem o direito de regular o tempo em que vocês podem usar o celular. Então, não se enganem quanto a isso, tá? Não é livre, tudo mais. Tenham sempre combinado as regras aí com o seu contratante, com o advogado com quem você vai estagiar, isso é muito importante. Eu trouxe esses casos aqui agora, que eu nem quero me estender nisso, mas são diversas, esses são os processos que eu mais trabalho hoje, pedidos e pagamentos de indenizações por conta de ofensas em grupos de WhatsApp, em grupos do Facebook, no chat do Instagram. Gente, é sem noção. Esses casos aí, não sei se vocês assistiram no Fantástico, o Fantástico fez uma matéria com alguns advogados, blogueiras e blogueiros. E aí, esses dois exemplos que eu trouxe não são aqueles que estavam lá na matéria do Fantástico, mas são exemplos que, se depois vocês procurarem, tem as arrobas deles aqui. Eu não sei se eles já tiraram os vídeos no ar, mas é absurdamente insultante, sabe? Assim, um advogado tem que ser uma pessoa de respeito, ela tem que passar a informação de maneira clara e objetiva. Ai, não posso nunca fazer uma piada, uma brincadeira? Faça na sua casa, faça com seus amigos. Mas quando você estiver se apresentando como um acadêmico de direito, como um advogado, como uma advogada, procure construir uma imagem positiva sobre quem você é. E aí, para a gente chegar aqui nos finalmente, e vocês não se cansarem de mim, para vocês não dizerem que eu só reclamei de tudo, que eu falei que nada pode, que tudo dá errado, que tudo vai dar problema, vamos trabalhar para construir uma reputação positiva para todos nós como profissionais na vida. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que o e-mail é o nosso RG digital, gente. Tudo o que a gente faz na vida é através do nosso e-mail. Você vai se matricular na faculdade, você vai se matricular para fazer o exame da OAB, você vai mandar o seu currículo para um estágio, você vai precisar do seu e-mail. Então, evite esses e-mails engraçadinhos, tipo aqui, Ideia the Best. Evite aqui deixa eu ver um outro aqui, ó. Ítalo Demit, pega mal. Ju Feliz da Vida, pega mal. Almôndega Punk, pega mal. Eu recebi um currículo uma vez que o cara era Celta Tunadinho. Eu nunca vou esquecer, porque aquilo ficou gravado na minha memória, o Celta Tunadinho. Então, vejam, iniciem a construção da sua imagem, da sua persona digital, escolhendo um e-mail limpo, que seja legível, que seja audível, porque, veja, você tem que falar o seu e-mail, às vezes, você tem que escrever, mas eu chamo José da Silva, não tem mais. Seja criativo, José da Silva ADV, José.da-Silva, ADV.Silva José, Advocacia José da Silva. Advocacia José da Silva 2021. Só não vai colocar Advocacia José da Silva Corinthians, pelo amor de Deus, que não vai prestar essa advocacia, né, gente? Se for do Verdão, aí tudo bem. É brincadeira, perdão. Era só para descontrair. Mas estou deixando aqui, ó, tipo, Flá Fofa, Batgirl, Yamaha Lindinha, Mila Pink Friends. Tem alguma coisa de errado com esses e-mails? Não.
É um e-mail que passa profissionalismo, se você precisar mandar o seu currículo para um estágio? É um e-mail que passa integridade técnica, que passa respeitabilidade, se você precisa se inscrever para o exame da OAB? Evitem. A outra coisa, WhatsApp. Prestem atenção nisso aqui, ó. Isso foi uma mensagem que eu recebi há alguns dias atrás. Então, a pessoa, ó, ela não teve o cuidado, ou talvez não saiba usar a ferramenta, e provavelmente ela salvou o nome dela ali com Android, para ela saber que o telefone era Android. Mas aí eu recebi essa mensagem e eu penso, meu Deus, quem é esse Android me mandando bom dia? Então, o WhatsApp hoje é o meio de comunicação mais utilizado no Brasil. Quando você não tem o contato da outra pessoa salvo na sua lista e você manda uma mensagem para ela ou ela manda uma mensagem para você, o que aparece inicialmente para ela é o nome que você escolheu lá. Então, assim que terminar essa palestra, vocês vão lá no seu WhatsApp e vão conferir como é que tá. Vocês vão clicar em ajustes, editar o perfil, e aqui é o nome que vocês vão colocar. Aqui onde está o recado, eu escrevi essa frase aqui hoje só para demonstrar, porque aqui, você quiser escrever Salmos, se você quiser escrever o hino do Corinthians, se você quiser escrever não me manda áudio, pelo amor de Deus, aí você escreve se você achar que é relevante para a sua comunicação. Se você não achar, não põe nada, tem a opção de deixar em branco. Porque quando você não coloca o seu nome aqui, o que a pessoa recebe é essa frase. E eu canso de receber mensagem de cliente que não tem o nome dele. Aí tem lá uma frase, um monte de emoji, e eu não tenho ideia quem é. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando terminar aqui é conferir se o e-mail é limpo, e se não for, guarda essa conta, abre um e-mail novo e começa a usar o e-mail novo e aos poucos vá transferindo tudo para um e-mail que possa ser carregado contigo para onde você for, que daqui a alguns anos, quando você estiver postulando para ingressar no doutorado da USP, você possa usar aquele mesmo e-mail que te represente. Quando a pessoa falar, eu preciso de um palestrante para vir dar uma palestra aqui em Harvard, ela falar, eu lembrei daquele acadêmico José da Silva.adv, deixa eu ver se eu encontro, porque é assim que a gente constrói reputação digital, é marcando o nosso nome. Inclusive, eu queria destacar aqui o nome, já vou passar aqui para a próxima. Vejam que todas as minhas redes sociais, eu optei por usar o meu primeiro nome e abreviar o meu segundo nome e o meu sobrenome. Isso porque o meu primeiro nome, embora muito simples, ele é difícil. As pessoas erram muito. Todo mundo, a maioria do tempo, é Cissa, Cíntia, Cida, Silvia. E aí eu tinha muita dificuldade em falar o meu primeiro nome e o meu sobrenome, que também é simples, mas não é difícil. Cíndia Regina Moraca. Mas eu encontrei uma maneira de gravar a minha imagem, de construir a minha reputação, porque tem poucas Cíndias, e depois, na oportunidade, eu, então, me apresento formalmente com o meu nome completo. Mas, para fins de redes sociais, eu escolhi uma maneira de ser facilmente identificada onde qualquer um de vocês me procurar. Todas as minhas arrobas em todas as redes sociais, também, aos poucos, fui ajustando para que fosse fácil me encontrar. E vejam, tem um significado isso. Na medida em que eu tornei fácil me encontrar, eu também tornei a minha exposição mais alta, né? Eu estou mais exposta, eu corro mais riscos de ser encontrado por pessoas que eu talvez não queira. Estou assumindo esse risco ao ter presença digital. Eu fiz a escolha em ter uma presença digital e estou, aos poucos, construindo o meu perfil para que eu consiga lapidar e facilitar transmitir a informação que hoje eu acho que pode ser relevante para muita gente, e é assim que eu uso as minhas redes sociais. Tem postagens pessoais? Sim, porque eu sou uma pessoa, eu não sou uma fábrica de calçados, gostaria, né? Porque eu estava rica, milionária. Mas vejam, as redes sociais, elas não servem para despersonalizar as pessoas. Foquem no nome.
As redes são sociais, é para socializarmos. A grande pergunta que eu recebo sempre é: é bom ter um perfil próprio e um do escritório? Eu não vou ter um perfil do meu escritório, porque eu sou o meu escritório. A pessoa, quando me procura, ela quer falar comigo, ela não quer ver um card digital com um número de uma lei. Para isso, ela contrata um advogado. As pessoas te procuram nas redes sociais para saber de você. E aí você tem que ser ponderado e lembrar que autoexposição é muito importante. Exponha-se, mas cuidado para não cometer alta exposição. Mas e foto de biquíni pode? Tudo pode. Lembra a tela que a gente passou lá em cima? Tudo pode, gente. Foto de bermuda com a galera arrepiando o acelerador da motinha. Pode? Pode. Eu vou te bloquear na mesma hora, porque eu não quero, né? Não quero. Pessoa acelerando a motinha, para mim, não dá. Você entende por que eu estou falando isso? Porque a gente também falou sobre o julgamento. As pessoas vão querer estar com você, elas vão querer te acompanhar, e muitas não vão, e está tudo bem. Mas quando a gente fala em educação, em uma faculdade de direito, quando a gente tem que começar a pensar em quem nós vamos ser quando terminarmos a faculdade, é aí que está a grande sacada. Por fim, tomem cuidado com algumas pequenas pegadinhas que a advocacia tem. Essa escolha dessas arrobas aqui, são consideradas infração ética, tá? Então, assim, prefira também ter o seu nome nas suas arrobas nas redes sociais, porque o Estatuto da Advocacia veda o uso de nome fantasia. Então, essas arrobas que eu tirei aqui, elas existem, tá? Algumas têm muitos seguidores até. Obviamente que a OAB não vai ficar pegando no pé de cada uma delas, mas se você puder evitar, porque eu realmente espero que daqui a poucos meses vocês tenham milhões de seguidores em todas as redes, que vocês sejam conhecidos pela sua competência e capacidade, tenham cuidado de ter uma arroba com o seu nome, porque se você puder facilitar para o seu cliente, para a sua audiência, por que é que você vai trazer aqui uma arroba advocacia ambiental? Quem que é essa pessoa? Cadê o nome dela? Quem ela é? Eu não sei, então eu tenho que dar mais um passo, mais um clique para buscar. Põe seu nome lá e a pessoa já sabe quem você é. E, além disso, você não comete infração ética. A OAB fez, o ano passado, toda uma pesquisa muito grande em todas as seccionais sobre publicidade nas redes sociais, porque isso realmente é um grande conflito hoje. O nosso estatuto, o nosso código de ética e esse provimento 94 do ano 2000, eles são completamente defasados. Eles tratam ainda de lista telefônica, que a maioria de vocês, acadêmicos, não deve ter ideia o que é. Então, a OAB vem trabalhando para atualizar as regras da publicidade, para inserir o que é que a gente pode fazer nas redes, como é que a gente pode usar isso profissionalmente, só que a OAB é dividida em seccionais. Então, hoje, os tribunais de ética decidem conforme o entendimento do seu tribunal, do seu estado. Por exemplo, o Tribunal de Ética de Minas Gerais considerou que é inadequado advogado fazendo TikTok. Aqui em São Paulo não tem nenhuma decisão ainda nesse sentido, mas tem outras que, por analogia, a gente pode usar. Por fim, a pergunta que eu pedi para vocês responderem, e eu vi que vocês estavam respondendo ali no começo, eu deixei vocês responderem como ficassem confortáveis, mas a minha intenção com ela era que cada um de vocês pensasse no que respondeu para entender que quem estuda direito tem hoje uma gama de atividades para executar, que não apenas ser advogado, juiz, promotor, defensor público. Hoje você pode ser um influenciador digital. Hoje você pode ser um palestrante motivacional, e isso não desqualifica a sua formação no direito. O direito te abre tantos, mas tantos nichos. Eu sou advogada há 20 anos e de 8 anos para cá comecei
a estudar esse nicho que se chama reputação digital. O próprio direito digital, que as pessoas confundem muito, o direito digital ele é imenso. Dentro do direito digital, você pode tratar de e-commerce, você pode tratar de smart contracts, você pode tratar de influenciadores digital. Como advogado, você pode tratar dos crimes digitais, que são muito comuns, eu acabo pegando alguns casos. Deu para perceber? Por que eu perguntei o que é que vocês queriam ser? Porque a gente pode ser muita coisa. O que a gente não deve é fazer o que todo mundo está fazendo. Quem tiver curiosidade de pesquisar a Kendra Scott, ela é uma empresária da área da moda, e ela tem essa frase muito marcante, que se você está fazendo o que todo mundo faz, então você já falhou. Sabe por quê? Porque todo mundo faz igual. Todo advogado hoje abre um Instagram e posta memes, e posta cards, e bota o print do... Gente, sério, sejam vocês. Encontrem algo que vocês gostem muito, que vocês vão estudar muito, que todos os dias vocês vão falar, a ponto de vocês se tornarem referência nisso. Se tornem autoridades nesse assunto. Quando a pessoa falar, pô, mas eu precisava de alguém falar de redes sociais, hoje eles lembram de mim. Eu estou no começo. Com 20 anos de advocacia, esse é um assunto recente para mim, mas que eu pude incorporar, porque até pouco tempo atrás eu estava fazendo o que todo mundo fazia, e aquilo estava muito monótono na minha vida. Então, se vocês aceitam uma dica, porque eu não vou dar conselhos, porque vocês não precisam, vocês já estão aí prontos para conduzir as suas vidas. Nada, especialmente nas redes sociais, é criado do zero. Todo mundo se influenciou em algo, todo mundo se inspirou em algo. Não é porque a pessoa postou um meme de café que agora nunca mais ninguém pode postar um meme de café. Não é isso. Aproveitem as informações que estão aí, aproveitem a construção que está aí, mas crie a sua identidade. Compartilhe informações úteis para o seu público e comece a perceber quem é que se interessa pelo mesmo assunto que você. Esses serão os seus futuros clientes, os seus futuros parceiros de negócios. Por fim, eu deixo essa foto extraída de um Instagram que eu adoro, que é horrível em termos de ética e disciplina, mas que é maravilhosa no contexto. Então, vejam a foto do rapaz e a legenda era essa: se você está enrolado e sua barra pesou, não fique preocupado, o seu problema acabou. Lhe dê feito se preciso por uma verba por mês, devolvo-lhe seu sorriso, tiro você do xadrez. Além da gente ter pesquisado que essa foto ele tirava na garagem do prédio, que os carros não eram dele, o texto da legenda configura captação irregular. Então, se vocês aceitam outra dica, estudem o código de ética de trás para frente. E aí, para a gente encerrar, então, queria deixar esse meu meme favorito, que é do Pequeno Print: somos eternamente responsáveis por aquilo que compartilhamos. E lembrando que a gente vive na era do hibridismo e que a vida passa muito rápido, saibam que os seus filhos verão tudo que vocês estão postando aí, então tomem cuidado com o que vocês deixam de rastro pela internet. Muito obrigada por me ouvirem, eu espero que vocês tenham aproveitado, torço para ter compartilhado alguma informação útil e me encontrem nas redes. Obrigada. Obrigado, doutora Cíndia. Olha, sensacional, né? Não ia ser diferente. E, a Cíndia, você falou uma coisa interessante lá atrás, que foi o seguinte, que a gente acaba construindo a nossa reputação digital, né? E quando a gente sugeriu, né, na Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, falar sobre esse tema, nós pensamos exatamente em você. Veja só a importância da reputação digital. E meu Deus do céu, Fábio, a minha reputação agora. Pois é, olha só, e veja o espetáculo que foi, né? Essa palestra e o quanto de riquezas de informações que você trouxe. Eu vou tomar a liberdade, antes de passar a palavra para a Kelly e para o Marcos, de falar uma coisa muito interessante que foi abordado também aqui na palestra, que foi a questão de como nós agimos nas redes sociais, né? O que a gente posta, o que a gente escreve.
E a maioria aqui é acadêmico de direito, advogado, tem pessoas de outras áreas, mas eu convido também a ir no Google, não agora, depois que acabar o nosso bate-papo, e pesquisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ocorreu a prisão do deputado. E foi exatamente a questão dele ter postado um vídeo no YouTube atacando as instituições democráticas. E tem uma parte naquela decisão que eu achei um primor, a decisão dele, que ele explica muito bem explicado, é uma aula que ele dá de direito constitucional, que ele fala o seguinte, que o motivo do flagrante delito ele foi permanente porque as pessoas conseguiriam acessar aquele conteúdo a qualquer momento. Então, por esse motivo, ocorreu a prisão naquele momento, do jeito que foi e naquele horário. Então, isso mostra que a internet ela não é uma terra sem lei, né? E aí isso mostra o quanto que a gente tem que ficar atento naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, fora as outras informações que você trouxe, tá? E aí, aproveitando rapidamente, eu vou trazer duas questões de dúvidas que eu consegui pescar no chat, que o chat está muito movimentado, há muitas pessoas elogiando você, né? Inclusive pediram dicas de livros também, mas eu vou trazer aqui uma dúvida da Janile Barbosa, que ela faz o seguinte questionamento, né? A questão do direito do esquecimento, que você comentou, se você puder falar um pouquinho também, né? Ela perguntou o seguinte, no caso daquele aluno do Mackenzie, que fez a exposição lá, daquela forma e foi expulso, caberia o direito ao esquecimento ou não? Se você puder falar um pouco sobre isso. Já tivemos uma decisão do STF, mas se você puder explicar, por gentileza. Então, é o seguinte, gente, o direito ao esquecimento ele é um conceito que vem sendo traduzido como um direito personalíssimo, da pessoa não ter exposta um fato que, mesmo sendo verdadeiro, possa ser um transtorno para a vida dela. Isso é o direito ao esquecimento. E ele surgiu na Espanha, num caso de um advogado que foi noticiado que ele, então, estava devendo, que o imóvel dele iria para leilão. O que acontece é que, de fato, ele estava devendo, o imóvel foi para leilão, mas ele pagou a dívida, o imóvel não foi leiloado. Mas todas as vezes que alguém procurava o nome dele, continuava aquele dado lá. E aí, ele, então, foi um dos proponentes da primeira ação. O outro caso também, eu acho que é um caso que ocorreu na Alemanha, e esse foi pauta, era um caso de um crime. E aqui no Brasil, a gente tem os casos da Xuxa, por ter feito aquele filme contracenando com um garoto menor de idade. E, para mim, o caso mais relevante desse assunto, que provavelmente vocês não vão saber, mas uma atriz da Globo que foi assassinada. Ela era protagonista da novela e o outro ator protagonista da novela matou a menina, Daniela Pérez, o nome dela, procurem aí no Google. E eles foram condenados, cumpriram a pena, mas, gente, 30 anos se passaram e eles já estão soltos, vivendo a vida, e eles já entraram por 2 vezes com uma ação pleiteando o direito ao esquecimento e eles não obtiveram. Por quê? Respondendo num paralelo com o caso do Mackenzie que eu trouxe. O direito ao esquecimento, ele preserva os fatos históricos e a liberdade de imprensa. Então, ainda que aquele fato possa ser desabonador, se ele tiver relevância histórica, se ele for verdadeiro, não há motivo para aquela informação ser excluída das redes. E o STF julgou agora, na semana passada, e decidiu que a Constituição Federal não contempla o direito ao esquecimento de forma generalista, ou seja, você não pode simplesmente pedir e você vai obter. O STF entendeu que, caso a caso, deve ser julgado.
Então, o que isso significa? Que esse rapaz do Mackenzie, ele pode pleitear a desindexação do nome dele, desde que ele tenha sido absolvido nos processos, ou que ele não tenha sido condenado, que as ações tenham sido julgadas improcedentes contra ele. Porque se houve, e como eu disse para vocês lá no momento, o processo estava correndo e eu não tenho a decisão final, porque falhei nisso, gente, perdão. Quem depois encontrar, compartilha comigo. Então, assim, se ele foi condenado, a informação é verídica e não há motivo para ela ser desindexada, porque ela é de relevância histórica, até para que esses casos não se repitam, justamente como o doutor Fábio falou aí, no caso do Daniel Silveira, eu acho, né, que foi preso recentemente. Então, sobre o direito ao esquecimento, eu acho que o importante é vocês terem isso. O direito ao esquecimento preserva fatos históricos e liberdade de imprensa. Porém, eu faço um paralelo, deixo para vocês pensarem comigo, por que é que precisa, sim, ser analisado caso a caso? Vamos supor uma mulher vítima de uma violência doméstica ou de um estupro, como a gente tem acompanhado diversos casos aí. Então, esse caso ganha proporção midiática, o nome dela está em todas as redes sociais, atrelado a essa violência, e o tempo passa. Ela, então, estudou, formou família e hoje é doutora lá em Oxford. E quando você busca o nome dela nas redes, o que aparece indexado é a violência que ela sofreu. É verdade? Sim. Tem relevância histórica? Tem. Precisa estar ali? Não, porque aquilo é uma revitimização para ela, é uma nova violência para ela. Então, esse caso caberia o direito ao esquecimento, mesmo que ele não tenha cumprido a questão do interesse histórico e a questão da liberdade de imprensa. Está ali esses dois fatores, mas ela não merece ser eternamente reconhecida somente por isso. Deu para entender qual que é o princípio do direito ao esquecimento? Para mim ficou muito claro, e se quiserem responder no chat se ficou claro, se tiver alguma dúvida, por gentileza, vamos utilizar o chat para o nosso bate-papo. E antes de eu passar a palavra para o Marcos, que ele vai fazer a primeira pergunta do QA, eu vou fazer uma pergunta que eu pesquei no chat, da Lúcia, e eu vou emendar com a da Aline também, tá? Só para a gente ter uma dinâmica maior. A Lúcia, ela questiona sobre a divulgação de conteúdos jurídicos nas redes sociais, se isso fere o código de ética, né? É considerado propaganda, que a gente vê até advogado usando o TikTok, né? Fazendo umas brincadeiras para divulgar o trabalho. Afinal, isso fere ou não o código de ética? Uma excelente pergunta da Lúcia. E a Aline, ela faz um questionamento muito interessante. Ela pergunta o seguinte: como que ficaria a construção de um perfil profissional positivo de uma criança que, assim, ela nasce, tem aqueles alvos, né, infantis, ela vai crescendo, vai tendo várias exposições. Isso, de alguma forma, afeta quando ela estiver grande, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é muito interessante. Imagina, eu lá bebezinho... Então, quem fez essa pergunta da criança? Aline Ferreira. Aline Ferreira, se você tiver oportunidade, procura no meu Instagram um post onde está escrito Sharington. Ele vai te responder de trás para frente essa pergunta. Mas eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que era sobre a possibilidade da divulgação de conteúdo jurídico nas redes sociais. Veja, embora o Código de Ética seja muito restritivo, a gente não pode confundir publicidade com propaganda. O que o Tribunal de Ética da OAB proíbe é a propaganda que gere uma captação irregular. Mas a publicidade não só é permitida, como ela é incentivada. Mas o que é publicidade? É publicizar, é tornar público, é isso que é publicidade. Portanto, a produção de conteúdo de caráter informativo, ela é desejada. É assim que hoje a gente capta cliente regularmente nas redes sociais. Produza
conteúdo informativo. Jamais conteúdo do tipo, você bateu um carro e precisa processar? Me liga, me chama no inbox. Isso é proibido. O que você pode é dizer, acidentes de trânsito. Quando você sofreu um abalroamento e o seu seguro não pagou, você pode, entendeu? Explica para a pessoa o que ela pode fazer e assine com o seu nome. Se for nas redes sociais, ela vai te contactar na DM, ela vai olhar lá na sua biografia se tem o seu endereço, o seu telefone. Você não pode nunca colocar lá, me liga que eu te atendo, me chama na DM que eu tiro a sua dúvida. Isso gera captação, mas o conteúdo informativo, ele é extremamente incentivado e hoje eu acho que a maior parte da advocacia tem feito isso de uma maneira bem cuidadosa e interessante. O mais importante é você comunicar um assunto que você domina em linguagem popular, porque o juridiquês você usa com o seu colega na petição. O seu cliente não precisa daquela formalidade toda. Então, explique para o cliente, desperte a atenção dele, tá bem? Então, sim, publicidade é estimulada, inclusive. A outra pergunta que se refere ao sharing, eu queria, agora eu tenho dificuldade aqui na tecnologia, não quero sair da tela, senão eu procuraria, mas nos Estados Unidos já existem casos de diversos adolescentes que processaram os pais para que fossem removidas fotos que eles consideravam constrangedoras nas redes. Tá? Então, é super perigoso essa construção desse perfil, desses álbuns de família, lotados de fotos expondo as crianças, porque diferente do que eu já ouvi de argumento, e eu tenho milhões de álbuns de fotos, eu e minha irmã, porque o meu pai trabalhava numa companhia fotográfica quando nós éramos criança, mas essas fotos que eu e minha irmã temos, fotos de 40 anos atrás, estão guardadas numa caixa, dentro de um armário, que são vistas assim de tempos em tempos por um membro da família ou por um ente querido. Isso não se compara com essa exposição diária das crianças, porque você está expondo um terceiro, e uma criança também tem personalidade, ela também tem direitos inerentes. Quem está estudando sabe, vai aprender o nascituro aí, nem nasceu, já tem direito. Então, a gente tem muito cuidado com isso, e especialmente ter cuidado com o sharing, que é esse fenômeno de comportamento atribuído ao excesso de compartilhamento de imagens e de informações das crianças pelos pais. Lá no meu Instagram tem um post falando isso, bem explicadinho melhor, mas eu acho que deu para eu responder, né? Bom, para mim ficou muito claro, então, pessoal do chat aí, no final, a gente sempre faz uma postagem falando sobre o dia de hoje, né? E a gente marca os palestrantes. Nós vamos marcar a doutora Cíndia, e aí vocês vão ter o contato dela, vocês vão lá, segue o Instagram dela. Marcos, por favor, você pode iniciar a pergunta do QA, por gentileza? Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer à comissão de acadêmicos e acadêmicas de direito. Quero agradecer especialmente à professora Cíndia pela palestra, brilhante exposição, muito esclarecedora. Gostaria de agradecer ao nosso presidente de mesa, Fábio, doutor Fábio, e cumprimentar todos que estão aqui nos honrando com suas presenças. Eu vou trazer uma pergunta que foi deixada aqui pela Schiller. Ela pergunta assim, professora Cíndia: até que ponto não ter redes sociais pode prejudicar o indivíduo? Porque, de certa forma, nos tempos aí, como a senhora trouxe esse contexto, esse conceito do hibridismo, as pessoas ficam obrigadas a terem uma rede social. É como se fosse uma imposição social. E aí eu aproveito, então, e junto com essa pergunta dela, fazendo a seguinte consideração: qual o impacto para a carreira do futuro se a pessoa não tem uma rede social? É isso. Bom, aí, gente, é aquele negócio, né? Filtros civilizatórios. Os filtros mudam conforme nós mudamos. Há 10 anos atrás, nas faculdades de direito, ninguém falava em marketing jurídico.
Há 5 anos atrás, ninguém falava em marketing jurídico, mas a gente já fazia de um jeito meio torto, porque as pessoas confundem muito que marketing jurídico é fazer check-in no fórum nas redes sociais. Não. Redes sociais são uma das mais de 60 formas de fazer marketing jurídico. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, veja, meu pai e minha mãe são absolutamente contra redes sociais. Eles não querem saber, têm raiva de quem sabe. Eles têm 67 anos. Eles são aposentados. Eles usam o WhatsApp, se comunicam com a família, eles leem as notícias todas e para eles funciona muito bem. Isso está abalando a vida deles de algum modo? Não. De um jeito ou de outro, uma coisa muito legal a gente manda para eles, etc. Mas veja, estou falando de 2 senhores aposentados de 67 anos. Agora, você está iniciando na carreira de advogado, de juiz, de promotor, de seja do que for. Como é que você não vai estar acessível digitalmente? A gente nem vai mais nos lugares. Olha onde é que nós estamos trocando informação aqui hoje. Eu considero um erro bobo não ter um perfil digital. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Gente, tenha uma landing page. Para quem não sabe o que é isso, é aquela página fixa, onde tem lá pelo menos uma foto atualizada, o seu nome completo, um e-mail limpo, onde a gente pode te acessar. Se você quiser colocar uma bio descrevendo os seus interesses, o que você faz, eventualmente postar uma foto do seu gatinho. Veja, produzir conteúdo não é para todo mundo, não existe a obrigatoriedade de produzir conteúdo, mas você precisa sim ser encontrado. Se você não quer ter nenhuma rede social, porque por algum motivo não funciona para você, tenha um LinkedIn. Pronto, tem um LinkedIn. Você tem a sua foto, o seu nome, ali tem a sua qualificação profissional. Por quê? Porque se para você não tem problema não se comunicar com os amigos, com a família, trocar fotos, fazer dancinhas no TikTok, se você realmente só precisa ter um posicionamento em relação profissional, tenha um LinkedIn. Eu mesma acho o LinkedIn chatíssimo, nunca produzo conteúdo lá, mas se você procurar meu nome lá, você vai me achar, você vai saber onde me encontrar, você vai ter uma ideia do que eu faço, e isso pode ser uma referência. Então, problema não tem, não existe uma obrigatoriedade de você estar presente nas redes. Mas, se você quer ser alguém que possa ser facilmente encontrado ou reconhecido, pelo menos um perfil no LinkedIn eu recomendaria que você tivesse, para que você não passe o constrangimento de estar aí com um grande evento, sei lá, você está no parque, trombou ali com o Leandro Carnal e ele fala, pô, gostei de você, você não quer vir aqui me conhecer? Como é que eu te acho? Ah, eu não tenho, pega um bloquinho para anotar meu telefone da minha casa. Pega mal, né? Então, eu sugiro, ao menos, um perfil digital sucinto, bem pensado, mas que seja possível a gente te encontrar. Legal, obrigado. Excelente resposta, né? Já te acharam no LinkedIn aí, hein, Cíndia? E não foi com Boaquinho, hein? Boaquinho a gente vai ano que vem. Se Deus quiser, vamos ter carnaval. Kelly, você pode trazer uma pergunta do QA para nós, por gentileza? Boa noite a todos, boa noite, doutora Cíndia, doutor Fábio, nosso presidente de mesa. Agradeço a oportunidade de estar nesse grande evento aqui da CAAD, né, e num tema de grande relevância para todos nós nos dias atuais. Eu vou ler a pergunta da Lúcia Cascais. Ela pergunta assim, e quanto às ofensas morais nas redes sociais, doutora? Bom, Lúcia, aí a minha ideia é ficar milionária ainda esse ano. Precisou de um advogado? Você me chama lá que a gente vai discutir esse assunto. Porque, como eu mostrei numa das telas da minha apresentação, hoje, esses são o grande volume de processos, ofensas nas redes sociais.
ofensas nos grupos de WhatsApp, ofensa nas DMs das redes. Isso gera a obrigação de indenizar. Você se sentiu ofendido, você entendeu que aquilo extrapolou o limite da liberdade de expressão, procure um advogado especialista em direito civil, em direito digital, em reputação digital e processo. Porque a gente só vai combater essa onda de extremismo, e eu não estou falando de política, eu estou falando dessa ilusão da proteção das telas do computador e do celular, porque muita gente ainda acha que botou ali a foto de um gatinho ao invés de botar a própria foto, que criou um fake e que com isso está livre para assediar e ofender. Mas hoje nós já temos diversas leis e diversos mecanismos para condenar as pessoas pelas suas práticas indevidas e ofensivas nas redes. Então, eu sugiro que, se você foi vítima ou se você conhece alguém que foi vítima, não deixe passar. Tem um post que está no meu Instagram. Desculpa eu repetir tanto isso, gente, é que eu procuro compartilhar essas informações, e a maneira que eu encontrei é deixando posts lá. Tem um post que está escrito: o que fazer em casos de assédio virtual. Então, você tira print, salva o link do comentário ou do post. Se for no WhatsApp, você não apaga a conversa, você denuncia para a própria rede social, quando for um comentário nas redes, você denuncia para a SaferNet, lá nesse post tem o link direitinho, e se tudo isso não for suficiente, se for uma coisa realmente de muita gravidade, procure sim um advogado especialista e entre com uma ação indenizatória. Nós temos que combater essas condutas ofensivas nas redes. Perfeito, doutora Cíndia. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre isso, é só a gente rever os casos que estão acontecendo nesse momento agora. Quantas pessoas estão sofrendo processos, né? Inclusive no Big Brother mesmo, né? O rapaz que saiu, ele acabou falando, né, de uma forma pejorativa do Arlindo Cruz, vai sofrer processo, né? Então, imagina isso na rede social, né? Não muda. Nós já estamos chegando no nosso teto do evento, mas a gente vai para as nossas últimas perguntas no QIA. Se não, a gente ficava aqui, né, com esse assunto, é maravilhoso. Fica a dica para quem quiser para o TCC, uma dica, tá? Tem a Cíndia também para dar umas dicas aí e tal, se alguém quiser fazer o TCC, enfim. Vamos para as últimas perguntas, o Marcos e depois a Kelly, tá bom? Para encerrar a nossa atividade. Professora Cíndia, inclusive em relação à sua primeira pergunta da prospecção para o futuro das carreiras dos nossos participantes, ficamos nas respostas muito conservadoras. Então, aquelas carreiras que estão aí, todo mundo já conhece, já tem uma clara atuação e nada muito novo. Aliás, nenhuma assim carreira muito moderna ou que vá em relação a esse direito digital e tal. Mas a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: qual a necessidade, na sua visão, de uma educação civilizatória para a internet, para o uso das redes sociais, para nos protegermos e também para não atacarmos outras pessoas? Marcos, eu queria te dizer que a sua pergunta ela é tão importante, eu acho que ela fecha o nosso evento aqui com chave de ouro. Não existe hoje nada mais importante do que educação digital. Seria meu sonho que a gente tivesse lá no maternal, no jardim, na pré-escola, em tudo uma classe de educação digital. Eu, inclusive, sou membro da comissão OAB Vai à Escola e eu vou voluntariamente a muitas escolas da minha região para dar uma palestra, uma aula sobre comportamento e reputação, e todas as vezes que me chamam, eu tento ir, porque eu acho que a educação digital hoje, desde a
questões de privacidade, questões de auto e alta exposição e construção do seu perfil digital, porque o futuro é hoje, gente. Sério, amanhã, ó, não dá, é hoje, não tem o que esperar amanhã. É hoje. Corrige o seu e-mail hoje. Melhora a sua foto hoje. Tem foto de biquíni, tem foto de casal, tem foto de bichinho no seu avatar. Muda. Lembra, tudo pode. Nada do que eu falei aqui é para... a gente não vou falar a palavra das regras lá, mas vocês sabem, eu não estou aqui ditando regras para vocês. Eu estou dizendo o que eu venho estudando e percebendo. Construam agora o seu perfil. Alguém me corrigiu aqui no Q&A, na hora que eu não lembrei o nome, a pessoa me lembrou que o nome do filme era O Dilema das Redes. Eu sugiro assistir O Dilema das Redes e, na sequência, Redes do Ódio, porque aí vocês vão perceber exatamente um viés de comportamento. Porque o Dilema das Redes e o outro que estão sugerindo aqui, Privacidade Hackeada, eu acho que eles são muito planejados, o roteiro foi muito desenhado para nos assustar. Já esse filme que chama Redes de Ódio, ele trata do viés comportamental. E aí vocês vão conseguir, talvez, visualizar muitas das coisas que eu falei aqui hoje, mas percebendo como aquilo depende dos filtros civilizatórios, porque aquilo é do comportamento do personagem. E para quem curte filmes e séries, a série Homeland, ela tem a temporada 7, eu também super recomendo, porque é justamente uma coisa que nós vivemos aqui no Brasil, a manipulação de uma eleição presidencial nos Estados Unidos por bots no Twitter. É a temporada 7 do Homeland. Quem tiver a oportunidade de gostar, assim, a melhor temporada da série, ela toda é muito boa, mas essa é a melhor. Então, gente, eu queria agradecer, não sei se a gente já está nos agradecimentos, mas eu espero ter respondido aí as perguntas, eu até acabei entrando em outros assuntos. Vamos esperar só mais uma pergunta da Kelly, se ela puder pescar lá no QA, e aí a gente vai para os agradecimentos. Ok, doutor Fábio. Eu vou ler para a doutora a pergunta do Anonymous Atende. Ele faz o seguinte questionamento. Tem algum limite para não ser contratado ou ser demitido por conta das suas publicações nas redes sociais? Como, por exemplo, a foto do carnaval prejudicar serviços futuros, sendo que, como a senhora falou, não somos empresa. Veja, a gente não tem aí o nome da pessoa porque está anônimo, né? Mas, então, gente, e é aquilo que nós falamos. Alguém também perguntou aqui no Q&A sobre o julgamento. Sim, a gente julga todo dia, somos julgados todo dia. E aí, a sua foto do carnaval, ela é um direito seu. Eu, contratante, talvez eu possa não querer ter... Eu sou muito conservadora, a minha empresa é familiar, eu prefiro alguém que seja um pouco menos expansivo nas redes. Eu estou no meu direito, você entende? São filtros civilizatórios. A gente nunca... Eu, por exemplo, sou carnavalesca total, gente. Eu dei tudo essa aula aqui para vocês. Quem for no meu Instagram vai encontrar foto de carnaval, sim. Sabe por quê? Porque eu tenho lazer. Então, a foto de carnaval não é uma foto ofensiva, não é uma foto insinuante, não é uma foto que contém nudez, é um momento do meu lazer. Aquilo não vai prejudicar a minha reputação, até porque a gente precisa entender quais são uma pessoa totalmente falsa, um perfil lotado de selfies com filtros. Quem é essa pessoa? Por que eu quero ter essa pessoa comigo, uma pessoa que o tempo inteiro filtrada, só posta selfie, narcisista? Entende que também é um filtro civilizatório? Então, eu, particularmente, como eu disse, na internet tudo pode. De novo, vou falar meu bordão. Tem um post no meu Instagram que se chama O que pode nas redes sociais. Lá está escrito o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tudo pode. Você precisa entender se o que você está construindo para você, com as imagens que você posta,
se você acha isso prejudicial. Lembrando que o contratante também não pode usar um viés de preconceito para não te contratar. A gente precisa entender que os processos... Eu dei uma palestra para um grupo de gestores de RH, justamente para a gente abordar esse limite entre o que é um filtro civilizatório de políticas e ideologias daquela empresa e o que se torna preconceito, porque aí a empresa também pode ser penalizada se ela falar, eu não contrato porque a pessoa usou roupa branca, eu não contrato porque a pessoa é da religião tal. Aí também existe, a empresa pode ser penalizada, porque a nossa Constituição não permite a discriminação, raça, cor, credo, e vocês já sabem tudo isso, tá? Então, eu não vejo problema, desde que a gente saiba ser moderados, que a gente saiba compensar a nossa exposição de uma maneira que possa nos deixar mais seguros para evitar um risco reputacional. Muito obrigado, doutora Cíndia. Foi um espetáculo de palestras, né? Está muito bem a sua reputação, e ganhou ainda mais valor, né? Que o pessoal do chat está pedindo até mais palestras com a doutora Cíndia. Está uma coisa muito, muito legal de se ler aqui. E eu agradeço muito. Eu aprendi muita coisa. Eu acredito que todos os demais participantes também do chat. Muitas questões novas. Eu peguei 2 folhas para anotar, né? Então eu tive que achar espaço para eu não sair e pegar mais folha. Então, de tanta riqueza que você trouxe de detalhes aí. Que bom. Muito obrigado mesmo. E fica aí as considerações finais, doutora Cíndia. Então, gente, é o seguinte, eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui. Saibam que, conforme eu compartilho essas informações com vocês, eu faço diversas notas mentais de coisas que eu preciso estudar muito mais. Cada pergunta e cada comentário de vocês hoje enriquece o meu trabalho, então sou eu que agradeço a oportunidade. Doutor Fábio, sensacional o seu trabalho, a sua condução. Marcos e Kelly, vocês foram fundamentais aqui hoje, e eu queria ter respondido muito mais perguntas e tal. Para toda a nossa audiência, eu fico felicíssima de que vocês tenham aproveitado, que vocês façam realmente um bom uso dessas informações, que vocês lembrem desses conceitos conforme vocês forem reconstruindo a sua presença digital, e que vocês tenham aí muito sucesso, que o Instagram de vocês fique milionário, e que vocês lembrem de me mandar mimos, por favor. Obrigada a todos, desejo muito sucesso e uma boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Kelly. Obrigado, Marcos, por estarem conosco aí, trazendo essas dúvidas. Foi muito bom que possamos estar mais vezes juntos aí e com o pessoal de casa também. Obrigado à Secretaria das Comissões por todo o suporte, desde cedo. E também agradeço à doutora Adriana, que ela vai estudar essa nossa palestra, que vai ficar gravada no YouTube. Vocês compartilhem também com o pessoal, né? Está no nosso Face já. E sigam a gente nas redes sociais que foi colocado aí no chat, tá bom? Um abraço a todos, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Até, tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós que agradecemos.